Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais Tarde em Sintonia, sempre assim, de segunda a sexta-feira, com o Filipe e a Filipa, com as melhores entrevistas com aqueles que marcam a diferença nos vários setores, da cultura ao desporto, da sociedade ao associativismo. Temos muitas entrevistas aqui nos seus Finais Tarde, hoje com uma edição especial. Estamos então em direto já, a partir dos estúdios da Rádio Sintonia, em direto com a Associação de Futebol do Porto. O Sintonia de Ataque também a expandir-se até ao nosso distrito vizinho do Porto. Será assim pelo menos uma vez por mês. Iremos trazer aqui alguns clubes que militam nessa associação para nos dar a conhecer também um pouco aquela que é uma das maiores e das mais competitivas associações do país e que tantas vezes tem os seus confrontos com a Associação de Futebol de Aveiro nos campeonatos nacionais. As equipas que temos hoje aqui representadas são um exemplo disso, daquilo que é a competência que trazem nos seus projetos esportivos. Vamos ficar a conhecer cada uma delas, um bocadinho da realidade da sua época desportiva e perceber quais são as ambições e as projeções para o futuro. Antes de mais, boa tarde aos três. Temos connosco Sebastião Oliveira e Manuel Ferreira e Manuel Ferreirinha. Já vamos perceber quem é quem, de onde é que vem e que cores defendem, embora aqui dentro de campo há alguns uns contra os outros, mas aqui em estúdio num espírito acima de tudo de promover a amizade e aquilo que é também a informação para os nossos ouvintes. Antes de mais, bem-vindos aos três, podem cumprimentar o nosso auditório. Antes de irmos àquilo que são os vossos clubes, aquilo que é a competitividade na Associação de Futebol do Porto, temos por hábito de receber os nossos ouvintes, os nossos convidados, e gostamos de perceber quem são e de onde é que vêm. Vamos começar pelo Sebastião Oliveira. Sebastião, a primeira questão é um bocadinho sobre vocês. Quem é o Sebastião Oliveira e como é que surge a ligação do Sebastião Oliveira ao Futebol Clube Pedroso e o que é que significa para si esta ligação? Já vamos ao clube em si. Boa tarde. Boa tarde. Sebastião Oliveira, sou empresário no ramo automóvel, presidente muito novo, faço 9 meses em que estou a presidir o clube. A minha ligação ao Pedroso é uma relação de... moro naquela freguesia há 25 anos. O meu passado foi como jogador de futebol e treinador noutro clube vizinho, aqui o meu concorrente ao lado, a 20. O facto de eu privilegiados. Ir morar para a freguesia de Pedroso há 25 anos, pronto, a minha ligação ao Pedroso começa a partir daí. É uma ligação ao Pedroso que o marca de há muitos anos. Falava que tem sido uma aventura recente. Fala-nos só como é que é esta etapa e este desafio de liderar um clube que, pelo que eu percebo, tem uma ligação também afetiva até porque há aqui um sentimento de bairrismo daquilo que é o clube. Já passei por lá como treinador de futebol, depois os meus filhos também foram lá jogadores de futebol, passei lá como coordenador nos anos 2012, 2015, por aí, e mais recentemente fui diretor desportivo nos últimos 2 anos, e daí o convite que foi feito pelo antigo presidente, que estava lá há bastantes anos, e eu quase que fui empurrado e não pude dizer que não para assumir este novo cargo, que é ser presidente de um clube que no fundo é a minha segunda terra, não é? E com muito gosto que estou a fazer. Tem sido uma experiência enriquecedora estes 9 meses? Uma experiência muito rica, mas também com muito trabalho, em que realmente a minha vida particular me afeta muito o meu desenvolvimento no futebol. É claramente aqui também a experiência, a partilha daquilo que é dar de si ao associativismo, aqui na função do presidente. Vamos agora conhecer o Emanuel Ferreira, do Futebol Clube da Vintes. Bem-vindo, fala-nos um pouco. O sistema inicial é este, depois nós vamos abrindo mais a conversa. Boa tarde, eu sou vice-presidente desportivo do Futebol Clube da Vintes. Tive o prazer de privar com o Mr. Sebastião, que neste caso está aqui ao meu lado. Neste momento estamos aqui os dois no sistema diretivo. Enfim, eu joguei futebol até a época passada, passei até que surgiu esta maluqueira de ir para um clube e ser dirigente, e aceitei o desafio como nunca e estou a tentar fazer o melhor. Já fui jogador de futebol da Vintes há muitos anos, saí de lá, fiz o meu percurso e agora voltei
para ajudar o clube, que é isso mesmo que... O que é que lhe diz este clube, o Futebol Clube Muita de Ovintes? coisa é o meu clube. Eu desde que... Eu sou de Pedroso, ao inverso do Mr. Sebastião. E uma troca. Eu sou de Pedroso e fui jogar para o Ovintes muito novo e comecei a viver o Ovintes como ninguém. E toda a gente que vive o Ovintes e sabe o que é o Ovintes, quem quer lá não quer de lá sair. E foi como aconteceu um bocado a mim. Portanto, e depois acabei por casar com uma mulher de Ovintes, acabei por fazer a vida ali e sempre estive lá perto e acompanhei, e acabou por a minha vida neste momento estar a ter este percurso e a seguir a fazer aquilo que eu mais gosto, que é o futebol, e ajudar o Ovintes e a crescer e a dar o melhor por tudo. Partilhou também que é uma nova etapa da sua carreira desportiva. Sim, é o início Como é que tem sido também esta etapa nova, um bocadinho como o Sebastião, acaba por ser uma nova etapa na vida do Emanuel. Como é que tem sido este início de tarefa no dirigismo? É uma experiência muito boa, no sentido de conhecer coisas novas e o que era o mundo do futebol por trás. Porque que às vezes nós, como jogadores, como atletas, como treinadores, como seja quem for, a nossa vida é muito mais fácil, tipo quando olhamos e dizemos assim, olha, vou treinar às 6 da tarde ou às 7 da tarde e estou ali 1h30 e está tudo feito. Tipo, a vida dos dirigentes não é essa. É que não falta nada a ninguém, e trabalhamos para todos os dias que o clube consiga corresponder àquilo que as pessoas querem, àquilo que nós queremos e corra tudo bem. E é certamente um trabalho, como disse, diário, às vezes de muitas horas, ou muitas vezes muitas horas, às vezes em prol, como dizia também o Sebastião, daquilo que nós também gostamos muito, que é a família, os nossos hobbies, mas esta questão do dirigismo tem muito que se lhe diga. Passa por este programa, pelo Sintonia de Ataque, muitos dirigentes que partilham connosco exatamente essa experiência. Portanto, bem-vindos aos dois na área do dirigismo. Vamos conhecer agora o Manuel Ferreirinha, do Sport Clube Canidelo, também bem-vindo. A questão é um bocadinho a mesma, quem é que é o Manuel Ferreirinha e a ligação do Manuel Ferreirinha ao Sport Clube Canidelo. Muito obrigado, muito boa tarde. Antes de mais agradeço o convite, por nos deslocarmos um bocadinho fora daquilo que é o nosso ambiente natural. A minha passagem, que eu entendo que vai ser uma passagem pelo Sport Clube Canidelo, começou em 2017 e voltei ao clube onde comecei a jogar futebol como miúdo. Eu entrei no Canidelo aos 8 anos de idade, nas escolinhas, para jogar futebol, e curiosamente mais tarde como dirigente, agora em 2017, numa coincidência. Acabou por ser também o presidente na altura a convidar-me para pertencer à direção. Já gostava do clube e então foi muito fácil aceitar o convite, depois de ponderadas todas as questões e sinceramente sem ter ainda a plena noção do tempo que me iria ocupar. Anos mais tarde assumi a presidência e pronto, e cá estou eu. Ao contrário dos seus colegas, já tem uma experiência um bocadinho mais vasta nesta área. O que é isto de ser dirigente de um clube como o Sport Clube Canidelo, que lhe diz também este sentimento de pertença e do bairrismo e dessa ligação umbilical? Como é que tem sido esta aventura ou esta experiência de ser presidente? Já lá vão, assim, contas de cabeça, 7 anos. Essencialmente é um desafio. É um desafio porque a minha área profissional não tem nada a ver com gestão desportiva nem desporto. Eu sou arquiteto de profissão, portanto não tem nada a ver com a parte desportiva, mas essencialmente o gosto que nós temos pelo futebol e pelo desporto e essencialmente, no meu caso, pela formação, fez com que quisesse abraçar este desafio e tentasse também fazer alguma coisa, como se costuma dizer, pelo futebol e por uma associação da freguesia, onde sempre residi, onde cresci e onde me fui formando como pessoa. É uma ligação então umbilical e vamos agora perceber também aquilo que é a realidade de cada um dos vossos clubes. Agora,
parto um bocadinho, e começamos pelo Emanuel, para uma apresentação dos nossos ouvintes. São clubes que temos aqui, que embora sejam da associação vizinha de Santa Maria da Feira, a Santa Maria da Feira pertence à São Paulo e Aveiro, mas que têm aqui uma grande ligação, e já vamos falar também daquilo que está acontecendo no Campeonato de Portugal, onde muitas equipas têm embates entre estas associações. Agora queremos conhecer um bocadinho do vosso clube. Emanuel, quem é que é o Futebol Clube de Avintes? Qual é a realidade do clube desde a sua formação, até claramente também aquilo que é o seu projeto de futebol sénior, onde a equipa do Avintes milita na divisão de elite da Associação Futebol Porto. Ora bem, nós quando tomámos conta deste projeto há sensivelmente 10 meses, por aí, 11 meses, deve ser por aí, pegámos no clube com algumas dificuldades. Neste momento não temos nenhuma equipa na primeira divisão, que foi uma coisa que toda a vida, e eu cresci a ver o Avintes sempre com clubes na sua formação a jogar em primeiras divisões, e chegámos lá com uma realidade totalmente diferente. Estamos a trabalhar para melhorar isso, não é? Tentar chegar com o máximo de escalões possíveis na formação para crescer e estar numa divisão que é o que as pessoas todos são associados e toda a gente está habituada. A nível sénior, pegámos na equipa tarde, como toda a gente sabe, e foi tudo programado assim um bocado em cima do joelho. Tentámos ir corrigindo ao nível da época algumas lacunas que tínhamos na equipa, e fomos crescendo durante a época. Começámos muito mal, tivemos uma primeira volta, posso dizer, horrível, se for esse o nome mais... que na segunda volta conseguimos dar a volta e começar a criar uma nova imagem e aquilo que realmente são os nossos pergaminhos e aquilo que é o nosso caminho para o futuro, e neste momento acho que estamos alinhados para crescer e ter outra resposta num futuro próximo, mesmo a nível de camadas jovens como a nível de séniores. Era exatamente isso que íamos falar. Já vamos falar até da própria divisão de elite, onde no dia 10 de março aqui tem um embatezinho entre o Avintes e o Sport Clube Canidelo. Mas o Avintes, para quem não conhece a história do Avintes, é um clube que tem história não só nos distritais do Porto, muito habituado a estar nas divisões de elite do Associação Futebol do Porto, mas também com histórico nos nacionais. Para o Emanuel, que vive intensamente o Avintes já há muitos anos, quem não conhece o Avintes, qual é que é a história do Avintes? Quais são os momentos principais do Avintes naquilo que é a sua história, que, como pegando nas suas palavras, tem esse sonho de voltar a dar ao Avintes essa nomeada? Ora bem, o Avintes já foi um clube, está aqui o Sebastião, se calhar com muito mais de história a nível de conhecer, que tem mais idade que eu. O Avintes sempre teve, principalmente em séniores, na terceira divisão nacional. Era aquele clube. Nas camadas jovens, era aquele clube que estava sempre lá em cima, que todos os clubes olhavam para nós como se fosse, aquilo era quase a elite de Gaia, ou tipo, olhavam para nós, e isso também dava gozo. Eu ainda agora, eu posso me orgulhar, mesmo nos júniores, nós conseguimos ainda ter uma boa casa, quase sempre casa cheia, a ver os nossos júniores, que isto é um orgulho para nós. E é essa essência que nós não podemos perder. Agora, claro, nós estivermos numa divisão acima, vamos conseguir chamar mais massas, ter mais das pessoas do nosso lado e continuar a crescer. Neste momento estamos a lutar tanto nos júniores como nos juvenis, agora falando em português, que isto agora está tudo mudado, sub-19 e sub-17. E eu ainda sou sou novo, mas ainda estou habituado aí à fórmula antiga. Estamos ali a lutar pelos lugares de subida e tentar chegar a patamares que nós queremos mesmo. Queríamos chegar em sub-13, também tínhamos ali um bocado de expectativa, não conseguimos, ou dificilmente iremos conseguir, mas já andámos lá perto
que foi super interessante. Isto dá-nos base, quando vemos este crescimento. Eu neste momento vejo crescimento, eu vejo a minha equipa de sub-17 na luta pela subida, que dá-me garantidas aqui de sub-19 e se calhar outros caminhos. É um projeto futuro já. Mesmo hoje conseguir olhar para o sub-19 e conseguir dizer assim, olha, se calhar tenho aqui 5, 6 jogadores que consigo tirar para os séniores. Tudo isto é importante. E é um trabalho que tem que ser feito e nós temos que viver com isto um bocado. Que é trabalhar ali na base para depois ter, e nós sabemos as nossas realidades e se queremos tirar alguma coisa e ter alguma coisa também temos que lutar por isso. É claramente um momento, e agora passemos aqui para o Sport Clube Canidelo, Manuel Ferreirinha, é um momento de apresentarmos o clube. Já vamos perceber a dinâmica da época, porque cada época é uma época, e isso também é algo que o desporto nos ensina, e o futebol também nos ensina de forma ainda mais intensa. Só que o Sport Clube Canidelo também tem uma história marcante, apesar de continuar na divisão de elite, e claramente dar aqui a nota que... tal como ouvintes, como o Sport Clube, como o Pedroso, há esta dimensão que o Manuel trouxe, que é os adeptos, que é uma associação que é conhecida, infelizmente, pelos adeptos fervorosos e que apaixonadamente acompanham as equipas, quer em casa, quer fora. O Sport Clube Canidelo continua assim? O Sport Clube Canidelo, nós não nos podemos queixar do apoio, quer dentro de portas, quer a jogar fora de casa. É um clube que vai ser centenário, estamos em ano centenário. 2024, no dia 3 de agosto, faz 100 anos de idade, o clube, e vivemos um bocadinho também. Vila Nova de Gaia é um clube com muito, uma freguesia, peço desculpa, com muitos clubes. Cada lugar tem um clube associado e por vezes torna-se difícil na agressão de apoios, mas por outro lado encontra-se esta rivalidade entre clubes, uma rivalidade saudável, na maior parte dos casos. Há algumas exceções, mas que acho que não interessa para aqui falar porque são muito residuais. E é nessa base que nós trabalhamos o crescimento e o desenvolvimento do próprio clube. Nós, quando entramos no clube, tivemos como a nossa prioridade a formação, e um bocadinho como o Emanuel estava a dizer há bocadinho, trabalhar o projeto do clube a partir de baixo para começarmos a ter rendimentos num futuro próximo quando chegarmos à equipa sénior. Dificilmente somos clubes ricos nestas divisões, é com muita dificuldade muitas vezes que nós angariamos apoios, pagamos as nossas contas e, portanto, qualquer diferença do lado positivo e na evolução da formação que nós possamos ter no nosso projeto é muito mais fácil depois desenvolver equipas mais competitivas, quer na própria formação como também na equipe sénior. Portanto, e é nisso que nós trabalhamos diariamente. É um clube que é centenário, ou que será centenário. Já está praticamente centenário, já estamos uns mesinhos. Está quase. Quais são os momentos marcantes da história do Sport Clube Canidelo? Sim, o Sport Clube Canidelo neste momento está na divisão mais alta que desde a sua história. Sempre competiu nas divisões na primeira, na honra da Associação de Futebol do Porto, e de há uns anos para cá conseguimos esta subida à elite e desde então conseguimos sustentar esta possibilidade. E faz parte também daquilo que é a nossa intenção para o clube, que é cimentar a nossa posição nesta divisão, continuar com o crescimento gradual do clube, quer no número de atletas, quer no número de sócios, quer no número de apoiantes, de dirigentes, e isso faz-se com algum tempo, não na velocidade que gostaríamos que isso acontecesse, mas vai acontecendo. E depois começar a pensar em algo mais sério, algum projeto maior, mas tendo em conjugação sempre todos os fatores e as realidades em que nos inserimos. Tudo a seu tempo, essa também aqui exatamente a questão que o Manuel Ferreirinha nos traz. Agora falta conhecermos também o Futebol Clube Pedroso, Sebastião, um clube também que tem os seus pergaminhos já bem firmados, e que o Sebastião pode partilhar com os nossos ouvintes. Sim, mas ao contrário aqui dos meus colegas, o Ouvintes é um clube centenário, o Canidelo está próximo de dizer, o Pedroso é um clube que faz em 7/7/2024 17 anos. Portanto é um clube muito recente, sem este historial todo que eles têm.
mas é um clube jovem, mas é um clube com grandes ambições para chegar um dia também a ter a história de outros. Eu gostava também de dizer que estamos num cantinho aqui da cidade de Gaia, não temos se calhar as condições que outros clubes têm em questão de massa humana, não é? O Canidelo está ali situado junto ali a uma freguesia que realmente tem muitos prédios ali à volta, muita gente. Nós é só Campos Verdes. Mas é engraçado que depois podemos ver mais à frente, se calhar, que o crescimento da freguesia e o número de habitantes não reflete o número de apoiantes do Canidelos. Mas somos um clube que essencialmente, desde após pandemia, acho que estamos com um crescimento muito forte. Estamos com uma dinâmica. Eu posso dizer que nós, quando estas direções em que eu estive presente, estávamos com 70 e poucos atletas. Nesta altura estamos com 270. Portanto, crescemos. Também já sente maior procura dos mais jovens. E, portanto, isto é uma realidade, que estamos com uma dinâmica em crescimento sustentável na nossa imagem, na nossa ambição de queremos também chegar mais longe. Ok? Quanto ao historial, portanto, com 17 anos, é realmente muito pouco, mas já fomos campeões de uma taça Associação Futebol do Porto, que é realmente a nossa maior valia nestes 17 anos não é nada mau. Em 17 anos, exatamente esse momento marca claramente aquilo que é a história do Futebol Clube Pedroso. Permitam-me agora fazer só uma pequena ronda para apresentarmos aos nossos ouvintes aquilo que é a Associação Futebol Porto, a forma como está organizado esta época, até porque na próxima época há previsão de haver alterações, mas já lá iremos falar um pouco sobre isso. Previsão não. Na sua organização. Espero bem que não haja previsão. Na sua organização, a nível de estrutura competitiva, neste momento temos a divisão de elite, que é a divisão antes do Nacional, a Pro Nacional, com duas séries, a Série 1 e a Série 2. Temos também a divisão de honra, que também contempla duas séries, a Série 1 e a Série 2 também. Depois temos a primeira divisão, com também com duas fases, com 4 séries, e com duas fases que neste momento já se disputa a segunda fase desta divisão. E temos a segunda divisão com também 4 séries. Portanto, muitas séries, muitos escalões, e é claramente uma das associações mais fortes do país. Manuel Ferreirinha, começamos por si agora, até porque o Sebastião já tem muitos anos de experiência, o Manuel também, mas é o presidente mais antigo aqui à mesa. Como é que avalia neste momento o nível competitivo e a própria organização dos campeonatos da Associação de Futebol do Porto? Aqui foquemos um bocadinho mais cá até a nível sénior, no escalão sénior, mas claramente aqui com abertura para darmos um apontamento, se acharmos necessário, quanto aos escalões de formação. Não, a Associação de Futebol do Porto, em termos de equipas, tanto na série de elite como nas divisões mais abaixo, eu acho que é uma associação muito competitiva. E estas alterações que têm vindo a promover ao longo destes anos, com a criação de divisões ou com a criação de novos modelos desportivos, têm a ver essencialmente com isso, com o número de equipas, o número de praticantes e estabelecer uma rede ou uma organização das próprias competições, quase que em pirâmide, ter uma base muito alargada naqueles que são os escalões mais baixos e ir afunilando à medida que vamos chegando mais perto do Nacional. E esta criação também da Pro Nacional, desta nova divisão, vai nesse sentido, criar uma divisão muito competitiva, que antecede as divisões nacionais, e que já, retomando se calhar aquilo que outrora já existiu, que era a divisão da elite apenas com uma série de 20 equipas, foi alterada para 2 séries há meia dúzia de anos, e de certa forma é um bocadinho voltar a essa competitividade na divisão mais alta da própria divisão. Portanto, como nós em Gaia que temos muitos clubes, essa competitividade para nós já é uma realidade,
mas essencialmente acho que isso é abrangente a todos os clubes da associação. Sebastião, aqui o micro está aberto, podem intervir sempre que entenderem. Aqui há uma nota que é importante deixar. Nós estamos a falar da Associação de Futebol do Porto, mas se olharmos para os campeonatos nacionais, quer no Campeonato de Portugal, quer na Liga 3, como na segunda e primeira Liga, temos muitos clubes que advêm desta Associação de Futebol. Portanto, logo aí dá nota daquilo que é a valia e daquilo que é a competência dos projetos que lá existem e da qualidade das equipas. Olhando para a base, que é da Associação de Futebol do Porto, ou seja, vou usar uma expressão entre aspas, quando se usa a expressão caiu nos distritais, normalmente no Porto diz que é uma etapa muito difícil de subir pela competitividade, como dizia o Manuel Ferreirinha, para depois subir. Considera que neste momento o Porto mantém esse nível competitivo nas suas várias divisões? Aqui a elite para o Nacional, por norma, tem mais impacto, mas as outras também têm a sua rede. Qualquer subida é muito difícil em qualquer contexto, seja na Associação de Futebol do Porto, seja em Lisboa, seja no Algarve, seja aquilo que for. Mas nós temos a noção daquilo que é a Associação de Futebol do Porto, que para realmente há muitos clubes e realmente muito fortes, não é? Agora, eu pessoalmente não percebo muito bem estas alterações de ano para ano. E isto aqui é uma crítica, é construtiva, nada para, mas realmente nós nunca sabemos, ainda aqui há pouco os meus colegas estavam a dizer, será que vai ser? Eu acho que já está, o comboio está quase a chegar ao fim. Portanto, temos que ter a certeza de que isto vai acontecer. Eu acho que isso vai ser seguro. Portanto, é seguro, não é? Portanto, só para falar um pouquinho para os nossos ouvintes, podem estar a par, há uma ideia de criar uma divisão pro-nacional de uma divisão apenas, ou seja, acabar com as séries e juntar de norte a sul do distrito as equipas numa só série. Acha que isso poderá ser benéfico para o campeonato? Sim, eu acho que sim. Claramente. Agora, eu gostava que isso se prolongasse por muitos mais anos, não é daqui a 2 ou 3 anos alterar tudo outra vez. Aliás, os quadros competitivos é sempre uma crítica de toda a gente. Sejam os treinadores, sejam os presidentes, os clubes, estou sempre a criticar porque realmente em Portugal, não sei se nos outros países, eu não conheço a realidade, estamos sempre a alterar. E para nós clubes, e eu agora, como aqui o presidente, hoje estou na Associação de Futebol do Porto, a presidente de um clube da Divisão de Honra, para o ano, certamente com aquilo que estamos a competir, vamos, digamos lá, subir e vamos ficar na mesma, numa segunda divisão, não é? Portanto, o Canidelo e o Ouvintes estão a disputar uma elite, não vão descer e vão ficar numa divisão abaixo, certo? Eu espero ficar na de cima. Não acabou. Portanto, quer dizer, já lá vamos à classificação. Há aqui uma certa confusão naquilo que vai ser uma Super Elite. Nós todos sabemos para que é, não é? Mas os clubes que estamos sempre aqui naquela para dificuldade. Até porque, Sebastião, permita-me só juntar aqui esta nota, ou seja, neste momento descidas consumadas temos o Vila Miã, o Valadares, o Alveira do Douro, que estão consumadamente já descidos de divisão do Campeonato de Portugal na Série B. Ainda temos o Paredes e o Salgueiros que podem descer também. Confesso que a Série A ainda não fui ver aqui esta nota, mas já a partir da Série A não haverá nenhuma equipa que possa aqui trazer moça, desculpando o termo, à Associação de Futebol do Porto. Mas isto... ainda há muita dificuldade em saber quantos é que vão subir, quantos é que vão ficar. Ainda há aqui o sétimo ainda pode dar, o sexto ainda pode dar, aqui ainda... Daqui a uma semana e meia já ficará tudo definido quanto às descidas. Ou não. Aqui claramente, Emanuel, falamos da Associação de Futebol do Porto, voltando a dizer, podem intervir sempre que entenderem, mas até porque jogou durante muito tempo, ou seja, e falou sobre isso, que é, muitas vezes os jogadores não têm noção do que está do lado de lá na parte do dirigismo, mas também é importante muitas vezes os dirigentes terem noção do que é o balneário, do que é o cheiro do balneário, que se fala muitas vezes sobre isso. Considera a Associação de Futebol do Porto realmente com um grau competitivo muito alto, e até este ano, já lá vamos falar da divisão de elite, mas continuamos a ter uma divisão que ombreia se calhar mais com um CP do que propriamente com outras divisões distritais à volta. Sim, sem dúvida. Eu andei muitos anos, claro que a divisão de honra, na minha opinião, onde está inserido o Pedroso neste momento, acho que é uma divisão já competitiva, principalmente há 2-3 anos atrás. Estamos a falar aqui das próprias alterações que o Sebastião ainda agora acabou de referir, estarmos a alterar aqui os campeonatos de ano após ano, e sobe 3, sobe 4, deixa em 5 e ninguém sabe o que é que anda aqui às vezes, o que é que vai acontecer,
E esse acho que é um verdadeiro problema para nós, e neste momento ainda continuamos a debater aqui, mesmo para a Pro Elite, que podem descer agora neste momento da Elite 2, depois deixem 4, depois na semana seguinte já não deixa ninguém. Portanto, isto é tudo muito difícil de gerir e andamos aqui sempre. Pronto, nós neste momento. E sente que isso pode influenciar até o próprio espírito dentro de campo, esse nervosismo? Estamos a descer, porque Claro uma que semana sim, estamos a claro que descer, sim, na semana claro que estamos sim, numa claro que sim, manutenção. Claro que sim, claro que sim. Nós neste momento, o nosso objetivo caiu por terra, não é? A faltar 2 jornadas para o fim, neste caso foi a 3, derivada da nossa primeira volta, caiu por terra, que era chegar ali, aqui com o nosso companheiro de candidato, era tentar chegar lá ao verdadeiro 7º lugar, que aí dava-nos a garantia que íamos estar lá no próximo ano. Resta-me desejar as felicidades a quem está na luta e que continuem a lutar e a ombrear o que é a nossa divisão. O nosso campeonato foi muito bom, não tenho a mínima dúvida. Acho que foi bem disputado, desde as equipas de cá de baixo até as equipas lá de cima. Portanto, e vamos continuar e a demonstrar que realmente, se estamos na divisão mais alta da Associação de Futebol do Porto, vamos continuar a mostrar verdadeiramente o que é a essência do que é estar no futebol distrital, neste caso, e a dar uma boa resposta. Agora, é assim, o futebol tem isto, e principalmente na Associação do Porto temos notado, acho que nos últimos anos, realmente isto. Ninguém sabe o que é que vai contar. Eu já joguei na primeira distrital, já joguei na segunda, já joguei na honra, e todos os anos, porque eu já subi em 5º lugar, e só subiam 2, tipo, e chega ao ponto que diz assim, olha, vai subir divisão, neste caso foi no Pedroso até, em 5º lugar eu consegui subir divisão. Isto é... A nível do planeamento da época torna-se complicado. E não sabemos quem é que deixa, quem é que não deixa. Depois, se quiserem que deixa, não sei, não vou falar aqui em interesses, que deixa uns ou subam outros, se calhar poderá haver isso, mas isso já são outros. É importante dar uma nota, por exemplo, nós vamos falar agora da divisão de elite, e Manuel e o Roberto Sebastião poderá falar, mas aqui o Manuel e o Manuel Ferreirinha estão a disputar aqui a divisão de elite, e estamos a 2 jornadas de terminar a época para estes 2 clubes. Falamos disto no CP, ou seja, estamos a falar de competições que começam em setembro, terminam em abril. Pessoalmente é outra coisa que eu também acho que isso... Fala-nos um pouco sobre isso, Sebastião. Eu acho que os quadros competitivos, nós temos sempre... Eu também joguei futebol e treinador de futebol, deveriam de começar em agosto e terminar em fins de maio. Portanto, tudo que seja antes disto, para nós, homens de futebol, ou amantes, ou pessoas... E jogadores? Para o futebol... Sabendo este ano que teria terminasse um bocadinho mais cedo por causa do europeu. Mas mesmo assim, acho que os quadros competitivos deveriam de estar bem planeados para realmente em finais de maio, primeira semana de junho, sim, ok, terminar. Agora, antes, nunca. Eu vim aqui por acaso agora dar aqui uma vista de olhos, ou seja, só em análise, por exemplo, com a Associação Futebol de Aveiro, a última jornada está marcada para o fim de semana de 12 de maio, depois sabemos que há a Taça da Aveiro a 19 de maio e a Supertaça a 26, em ano europeu, em ano mundial, sabemos que o campeonato tem sempre que terminar mais cedo, mas Manuel Ferreirinha, para quem é presidente, para quem tem que motivar os jogadores, e como dizia há pouco, nestes campeonatos quem joga não é pelas ajudas de custo às vezes que os jogadores poderão ter, mas é fácil encontrar ajuda, até pela motivação, não é? Porque a gente vai ali jogar meia dúzia de meses e depois fica parado mais meio ano, sente que é algo que até que esta alteração poderá trazer de novo ao modelo competitivo da Associação Futebol Porto. É necessária essa alteração? Nós quando estamos numa divisão tão próxima do Nacional, acontece-nos 2 coisas que acho que é transversal a todos os clubes, como o Canidelo. Os nossos melhores jogadores aspiram a chegar ao Nacional, e há sempre aquela busca por uma equipa do Campeonato de Portugal. Portanto, nós até ao final das contratações, ou até ao início dos campeonatos de Portugal, temos sempre alguma indefinição num ou noutro jogador que possamos contratar, mas não temos tido grandes dificuldades na contratação.
Para ser sincero, temos feito e temos trabalhado para montar equipas competitivas, de acordo com os nossos orçamentos e daquilo que nós podemos assumir. Mas esta divisão traz para si esta própria competitividade, alicia os jogadores do Distrital a jogarem cá. Portanto, isso não é num lado, é no outro, mas aspiram sempre a jogar na divisão de topo. Portanto, acaba por ser também mais fácil nessa angariação. Falamos aqui claramente de uma divisão muito competitiva, estamos a terminar, e Manuel Ferreirinha, vamos então a estas últimas 2 jornadas, vamos ver como é que está nesta altura a competição. Só dizer aos nossos ouvintes que o Ouvintes e o Sport Clube Canidelo militam na divisão de elite na Série 1, depois ainda há uma Série 2, então dizer que nesta Série 1 onde militam estas duas equipas com 28 jornadas disputadas em 30, nesta altura temos o Lessa com 69 pontos, já qualificado para a fase de subida, depois os Coimbrões com 61, Maia Lidador com 60, Padroense com 52, Rio Tinto com 46, o Vila com 41 em 6º lugar, Foz e Sport Clube Canidelo Varzim B em 7º lugar com 38 pontos, aqui apenas uma nota, é que o 8º lugar dá uma posição de melhor 8º nesta altura, e o 9º da descida da divisão, todos com os mesmos pontos. Depois temos o 10º lugar com o Pedras Rubras com 35, 11º Candal com 32, 12º Avintes com 29, já relegado, mas que no fundo mantém a posição nesta nova organização. Teremos certamente numa nova oportunidade de nos encontrarmos para falar do modelo final. Depois Dragões Sandinenses, 13º com 27 pontos, 14º Folgosa da Maia com 26, 15º Gondomar com 24 e a Lanterna Vermelha em Festa com 10 pontos. Manuel Ferreirinha, e aqui uma palavra já ia pegar, cortei-lhe um bocadinho a palavra, como é que viu esta época desportiva? O Manuel também já fez ali um balanço, já lá vamos ao Emanuel, mas como é que viu esta época desportiva? E aqui claramente o Sport Clube Canidelo. O Sport Clube Canidelo ainda, vai-me desculpar a expressão, ainda luta pela vida, isto não quer dizer neste novo campeonato que irá surgir, muito provavelmente na Associação Futebol do Porto. Como é que viu esta época e, acima de tudo, como é que antevê estas próximas 2 jornadas que serão decisivas no próximo jogo que irá receber o Rio Tinto e na última deslocação irá ao terreno do último classificado do Infesta? Não, esta competição, esta nova divisão, já se fala nisto há algum tempo. Antes Pro Elite, antes Super Elite, agora Pro Nacional, já se vem falando e agora é que se vai materializar esta alteração neste quadro competitivo. E para o projeto que nós tentamos representar no Sport Clube Canidelo, é importante ficarmos nesta divisão imediatamente atrás do Nacional, enquanto projeto esportivo. Isso depois vai levantar outro tipo de questões, não é? Porque fazendo só uma série, se nós conseguirmos ficar na divisão, na Pro Nacional, vai-se misturar as duas séries, portanto, em termos de deslocações, temos que ver também a questão dos custos, porque são equipas mais distantes, não é? As séries neste momento são divididas por área geográfica, série 1 e série 2, portanto, misturando isso, acaba por ter de acarretar mais despesa para os clubes, e isso também tem que ter e vai ter impacto na nossa montagem da nova época desportiva. Mas encaro essencialmente estas 2 últimas jornadas com 2 finais. É receber o Rio Tinto em casa e jogar para tentar ganhar e esperar que os adversários diretos não façam pontos. Alguns jogam entre si, mas é a luta. Emanuel, o terreno do Ouvintes aqui é um bocadinho diferente, portanto o Ouvintes nesta altura já está relegado, e vamos pôr isto relegado, entre aspas, na nova reorganização. Não é bem, mas acaba por ficar um escalão abaixo daquilo que estava neste momento. Mas os próximos 2 jogos é a deslocação ao Coimbrões, que ainda está na luta pela subida de divisão, e tem aqui o Pedras Rubras, que embora esteja com 35 pontos, teria que haver uma conjugação de resultados muito, muito impactante, mas o Pedras Rubras poderia chegar à última jornada, ainda com algumas aspirações. 2 jogos importantes para o Ouvintes. Acima de tudo, já pensam na próxima época? Claro que já pensamos na próxima época. Isto não vamos condenar a ninguém. Agora, há uma coisa que toda a gente pode ter a certeza, está aqui o Ferreirinha e está a ouvir, outros que possam ouvir, o Ouvintes vai encarar estes 2 últimos jogos como se fosse o primeiro, ou segundo, terceiro, quarto, quinto jogo da época. Ok? Vamos dignificar o nosso clube acima de tudo, vamos tentar chegar um lugar acima se conseguirmos.
se não conseguirmos pelo menos manter o lugar que estamos, que já não era aquilo que nós queríamos, mas vamos tentar. Nós sabemos que a nossa primeira volta foi realmente muito má, portanto, e não há volta a dar, já. não há volta a dar. Falando nisso, o facto da época ser mais curta dá ainda mais importância àquilo que é, ou seja, estamos a falar menos 4 jogos, por exemplo, de uma época de um campeonato a 18, mas sentem que esses 4 jogos extra trazem um peso diferente àquilo que é a margem de erro neste campeonato? Claro que fazem. A margem principalmente para uma recuperação é muito mais difícil. Uma equipa começa mal, logo à partida vai andar sempre atrás de prejuízo. Isto é quase como começar um jogo a perder 2-0, vai ser mais difícil dar a volta, não é? O jogo só tem 90 minutos, não vai passar dali. Não vai passar dali. Não, nunca muda. Agora, vai sempre... Agora, nós realmente fizemos uma segunda volta razoável. Também não posso dizer que fomos os melhores do mundo, mas fizemos uma segunda volta razoável, dentro daquilo que andávamos a trabalhar. Nunca perdemos o foco daquilo que estávamos a fazer e sabendo aquilo que estávamos a fazer dentro das nossas possibilidades e ambições. Agora, muita coisa correu mal. Manuel, e mantivemos o foco. Estava a fazer aqui umas contazinhas de somar, porque isto é mesmo contas de somar, 10 em 8. Ok, voltamos a falar, a lembrar que é uma intenção, mas ficou um escalão abaixo daquilo que é o objetivo para muitos de subir à divisão do Campeonato de Portugal. 10 em 8 e podem descer 9 de uma série. Isto é muitas equipas a descer, é difícil de competir desta forma. Claro que é difícil de gerir, é isso que eu estou a dizer. O Ouvintes nesta altura está a 5 lugares acima do último classificado. Portanto, num campeonato normal, estaria numa posição relativamente confortável na tabela. Sim, exatamente. É isso que estávamos ainda agora a falar quase no início da conversa. As mudanças muitas vezes repentinas do próprio organismo para alterar as divisões. Isto não beneficia ninguém. Agora, nós também, se não, uma garantia nós podemos dar que este ano correu como correu, porque começámos tarde e mal. Demos uma boa resposta na segunda volta, tentámos lá chegar e foi por pouco que não conseguimos lá chegar. Está aqui o Ferreirinha, de certeza que nos viu jogar na primeira volta em Canidelo, e fomos uma excelente equipa que se bateu dignamente na primeira volta como contra todas. Não tivemos alguma felicidade em muitos momentos. Uma primeira volta que em nada traduziu aquilo que nós estávamos a fazer. A segunda volta já correu dentro daquilo que nós tínhamos idealizado e daquilo que estávamos à espera. Mas a primeira volta já tinha deixado alguma moça. E já não fomos, se calhar, a tempo de recuperar muita coisa, mas continuamos a dignificar e tenho a certeza que os meus jogadores estão empenhados, estão focados em acabar o campeonato de uma forma digna e só pensamos que vamos ganhar estes 2 próximos jogos e que vamos acabar a dizerem, o Avintes conseguiu chegar lá, andou ali perto, não conseguiu, mas para o ano, e vamos fazer acreditar toda a gente que nós não vamos dar hipótese para o ano. Já vamos então perceber também quais são as expectativas para a próxima época, até porque o campeonato está terminado. Sebastião, já vamos falar da divisão de honra, onde militou Pedroso, mas até pelo historial que tem em vários clubes da São Paulo Porto, certamente sempre atento àquilo que se passa na divisão de elite. Como é que viu esta divisão de elite? Que equipas é que se destacaram mais pela positiva, mais pela negativa? Falemos da Série 1, porque a Série 2 não temos aqui nenhuma representação, mas como é que vê então esta divisão de elite na época 23-24? Claramente eu sou um acompanhante do futebol da São Paulo do Porto, e porque tem lá muitos clubes que eu aprecio e gosto, o Avintes é um deles, o Canidelo, o Coimbrões, tudo que seja da Gaia, a gente estamos sempre atentos. Eu acho que o Lessa era claramente a equipa a priori que era mais forte, e parece-me que está a demonstrar. Depois havia ali 2 ou 3 equipas que supostamente iriam lutar pela subida. O Coimbrões, sendo um clube que esteve vários anos a disputar os nacionais, era um forte candidato.
Pronto, penso que dentro da normalidade as coisas estão para acontecer. Cá para baixo, ouvintes, deixa-me um bocado de pena, mas pronto, é a vida. E há ali um clube também que é o Foz, que é um clube que eu aprecio porque não treina no campo deles, não tem campo próprio e está ainda a disputar convosco, não é? Suponho eu. Tem os mesmos pontos. Eu espero que não. Tem o Canidelo, o 38, o Foz e o Varzim B. E o Varzim B. É um clube que aprecio porque realmente treinam sempre fora. Tem uma massa adepta, se calhar, que não vai ver tantos jogos. Mas pronto, está sempre lá na divisão da elite a disputar os primeiros lugares. E costuma ser uma das equipas que melhor futebol joga. Exatamente. É uma divisão de elite que está prestes a terminar. Ferreirinha, aqui claramente, porque temos que ainda aqui também a divisão de honra, falamos de uma época que está com 2 finais para a equipa do Canidelo. Olhando um bocadinho àquilo que foi a série, quem é que acha, a mesma pergunta fiz ao Sebastião, quem é que esteve aquém das expectativas, quem esteve acima das expectativas, como é que veio esta época desportiva? Aqui um bocadinho brevidade para ainda irmos à divisão de honra. Nós as equipas, e nós vemos pelos resultados de todos contra todos, digamos assim, são equipas muito, muito equilibradas e muito competitivas. Mas se há equipa que destaco, e como estava a falar o presidente Pedroso, foi o Lessa. Não só pela qualidade do próprio futebol, como também pelas condições que o próprio clube disponibiliza aos jogadores. É um clube que acabou de descer dos campeonatos nacionais e que rapidamente quer voltar para lá e fez um investimento nesse sentido e conseguiu essa, para já na fase de apuramento, conseguiu esse objetivo. Mas de um modo geral é um bocado, acaba por ser quase o único clube, embora os que estão imediatamente a seguir sejam os mais regulares. Não que sejam super equipas, mas por conseguir uma maior regularidade. E Manuel, não sei se acompanha aqui a análise do Ferreirinha. Tenho a minha opinião de Ferreirinha. Acho que é um campeonato muito competitivo. Além destes 2 destaques, para mim há 2 destaques no campeonato. Um acima da média e o outro um bocado abaixo da média, principalmente ali a seguir a uma fase ali de novembro, dezembro, que foi o Infesta, que basicamente abandonou o campeonato quase. De resto, mesmo o Gondomar, que está cá em baixo, bateu sempre bem contra todas as equipas. O Varzim cresceu de uma forma, de repente, foram todas equipas competitivas, assim, o Gondomar B. Agora, de resto, foi tudo jogos ali competitivos, ninguém sabia quem é que ia ganhar. Por exemplo, eu posso falar do Avintes. O Avintes chega ao fim da primeira volta em penúltimo lugar, ou antepenúltimo, não sei se estávamos 14º, 13º, por ali. Nunca tínhamos perdido nenhum jogo por mais que a margem mínima. Isto traduz muita coisa que estava a ser o nosso campeonato. E continua a traduzir a competitividade que existe. E às vezes essa diferença é na própria maturidade das equipas. Enquanto uma falha, acaba por não sofrer golo, há outras que falham imediatamente a seguir na jogada onde falham, sofrem logo com 1 ou 2 golos e as coisas depois acabam por complicar. É uma divisão de elite que está prestes a chegar à fase das decisões. Lembremos então que faltam 2 jornadas para terminar então o campeonato. Agora é tempo de irmos à divisão de honra. Já vamos dar a classificação, Sebastião. Uma primeira análise, como é que foi esta época na divisão de honra? Série 2, onde estava a equipa de Pedroso? Sim, eu começo por aí. Sendo o Pedroso um clube aqui de Gaia, por azar nosso, calhamos numa série em que me dizia há bocado ali o Ferreirinha, que para o ano vai ter umas... Eu espero ter essa despesa. O Pedroso, a par de um clube também da Gaia aqui, é o pau costuma, calhamos numa série... O Sebastião pode dar a série dele numa série 2, portanto, numa série totalmente nova. Portanto, isto porque a série 1 tem muitas equipas de Gaia. Sim, de Gaia e daqui da zona do Porto, aqui junto ao mar. Nós calhamos do outro lado, em que de 15 em 15 dias temos que fazer 80, 90 km. Para nós, dificultou-nos em tudo. A parte para a financeira, no final do ano temos que fazer as contas e certamente vai ter ali
alguns milhares de euros, não só em despesas como também nas receitas são menores, não é? E começou logo por aí. Portanto, acho que para nós foi mau. As nossas ambições mantêm-se. Deixe-me só dizer então que nesta altura o Pedroso é sétimo com 37 pontos, líder Aparecida com 79, segundo Termas São Vicente 52, terceiro Lagares e o Jans com 44, o quinto Alfenense e o Costuma com 39 e o Pedroso com 37, os mesmos pontos do Roriz aqui na luta pela manutenção. Depois nono lugar para o Salvadorense com 36, décimo Caído de Rei com 34, décimo primeiro Campo com 32, décimo segundo Lamoso com 31, décimo sexto Estrelas de Fanzas com 30, décimo quarto Varziela com 28, décimo quinto Rio de Moinhos com 22 e o Várzea, AD Várzea Futebol Clube, é o Lanterna Vermelha com 16 pontos. Só mesmo para complementar aquilo que irá dizer agora. Sim, as nossas ambições mantêm-se intactas. Foi um projeto iniciado em junho por esta nova direção, sempre com os pés bem assentos na terra, sem grandes loucuras, mas vamos procurar ficar nos sete primeiros lugares, que é a nossa aqui mais uma vez descem 8 equipas, portanto, nesta reorganização, mas o que é certo é que não ficam no campeonato. Descem 8 equipas. Portanto, faltam-nos 3 jogos, faltam-nos para 3 finais, 2 jogos em casa, 1 fora. As ambições mantêm-se intactas e esperemos que a gente consiga alcançar aquilo que nós inicialmente pretendemos e penso que vamos alcançar. Mas sem grandes euforias, com muita humildade e esperemos calmamente esses 4 jogos que faltam. Aqui faltam 3 jogos, como disse bem, portanto lembrar então que o Pedroso recebe o Costuma vai ao Estrela de Fanzas e o último jogo é em casa com o Gens. O calendário é um calendário acessível à equipa de Pedroso? Não penso assim. É uma pergunta, eu não estou a fazer uma afirmação. Sim, todos os jogos, se nós temos sempre o hábito de dizer que todos os campeonatos são fortes e competitivos, e este também é. Não pensem porque nós calhamos noutra série que é mais fácil. Eu acho que o facto de nós não conhecermos do outro lado dificulta um bocado. Não conhecemos a realidade do outro lado e posso dizer que foi uma agradável surpresa de equipas fortes, competitivas, com orçamentos também muito bons e penso que não sejam 3 jogos fáceis. Nós, e a começar por mim, Presidente, nem sou muito pessimista nas derrotas, nem sou muito eufórico nas vitórias. Chegámos finalmente ao longo de 27 jornadas, é a primeira vez que estamos na zona amarela e estamos calmamente à espera que venham os outros jogos para nós. Para não descer da zona amarela. Para finalmente ficarmos lá até ao fim. São embates diretos, somente com o Jans e com o Costuma. Este jogo com o Estrela de Fanzas já tem outros objetivos. À partida, matematicamente ainda é possível, mas veremos o que irá acontecer. Aqui só uma palavra também, Emanuel, relativamente à divisão de honra, certamente atento àquilo que acontece nas divisões mais abaixo, embora a preocupação máxima seja da divisão de honra. Claro, como é que tu esta... Claro que sim. Tem que estar a olhar já para... Ali... Vou acompanhando muito, claro, com a minha terra. Exatamente, ainda mais essa. Sou amigo de Sebastião, vamos falando muito, até temos algumas conversas de vez em quando, vou sabendo como é que vai correndo do outro lado e vamos tentando perceber às vezes o que é que corre menos bem, o que é que corre menos bem, ou melhor de um lado ou do outro. E nós vamos tentar, às vezes, conversando um bocadinho. Às vezes lá temos 15 minutos. Também de o Emanuel ter sido o meu jogador. Também foi jogador do Sebastião. Primeira subida à sénior foi com o Sebastião, portanto, no Grijó. E, portanto, eu quando subi a sénior, o Sebastião era o meu treinador nos Júniors, portanto, e foi ele que me levou para o Grijó, do A20. Portanto, temos aqui muitas histórias assim. Agora, a divisão de honra continua a ser uma divisão competitiva, mas é tal coisa que, à medida que há estas divisões, estes acertos de campeonatos, a qualidade começa-se a perder muito para ali e para baixo. Eu não conheço bem a série do Sebastião, conheço ali o São Martinho de Campo, que joguei lá também. Inclusive, nós a 20 fomos lá perder para a taça. Portanto,
portanto me traz boas memórias, mas nota-se que a diferença já começa ali a haver muito. Uma coisa que eu Já achava... é mais dispara a competitividade. Uma coisa que eu achava que não havia aqui há 6, 7 anos atrás, tipo, as equipas eram todas muito equilibradas, batiam-se mano a mano, tipo, a divisão de honra, se jogasse uma equipa da primeira, isto quase que não se notava diferença nenhuma. Hoje uma equipa da segunda é quase impossível bater-se com uma equipa de uma elite ou de uma honra. Não, aquilo é quase... Portanto, não vamos falar aqui só em orçamentos, mas eu acho que cada vez mais temos menos miúdos a chegar a séniores e a crescerem. Eu tenho uma opinião muito própria. Eu acho que estes campeonatos, eu sou um bocado à moda antiga, sub-23, que andaram para aí as pessoas a tentar fazer, acho que isto não veio correr nada bem a estas divisões, a estes campeonatos, a estas equipas, porque isto, nós hoje em dia chegamos ali aos 22, 23 anos, vemos jogadores séniores com uma imaturidade abaixo da média daquilo que era jogadores de 18 anos, 19, há 5, 6, 7 anos atrás. Portanto, eu entrava num balneário com 18, 19 anos e eu respeitava toda a gente, aquilo parecia aquelas histórias que nós ouvimos hoje em dia de jogadores de primeira liga que entravam num balneário, que aquilo era um respeito. Hoje em Estavam dia por senhores mais velhos. Isto hoje em dia não existe. Hoje em dia os mais novos, acho que cada vez mais quase querem chegar lá e eles é que são os craques, eles é que mandam. E é isto que se vai perdendo um bocado. E enquanto nós não conseguirmos agora contornar isto, nós falamos muito em equipas B, o Sebastião tem equipa B, vocês também? Não, já tivemos Vocês uma equipa, mas... Pronto. Nós falamos muito nesta situação, eu ainda agora falo, eu por exemplo tenho uma equipa de júniores com alguma qualidade que está a lutar para subir, e vão debatendo ali um bocado que é uma pena perder alguns minutos daqueles, mas a realidade é que entre fazer uma equipa B, uma equipa sub-23, na minha opinião, não. Agora, uma equipa B, por exemplo, os miúdos dá crescimento, jogarem contra jogadores mais velhos, baterem-se ali, aí sim eles vão aprender e vão criar ali um bocado de... E nós temos a oportunidade também de ter jogadores mais velhos a jogar nessas equipas B, por exemplo. Senão não há margem de crescimento. E acho que nós temos que criar a oportunidade para estes miúdos, que são eles o futuro destes campeonatos, portanto sem eles isto nada feito. Nós temos jogadores se calhar que vão chegar ali aos 26, 27, 28 anos, têm filhos, têm uma vida, têm trabalhos e dizem, olha, o futebol para mim chega, não vou jogar mais para ganhar uns trocos de prémios e não sei o que, prefiro não andar aqui a consumir. Nós cada vez temos que acarinhar mais, mas muitas vezes não nos é fácil tipo, fazer essa gestão, porque o próprio quadro competitivo, todas estas questões não ajudam os clubes. Ferreirinha, também aqui uma palavra para a divisão de honra, uma passagem por aquilo que tem acompanhado. Sem acompanhar muito de perto, mas conhecendo a realidade de muitas das equipas que disputam a divisão de honra, eu acho que é uma divisão também muito competitiva, e acaba por ser também uma boa antecâmara àquilo que é a divisão mais acima da elite. Ainda há pouco o Emanuel estava a dizer que haveria se calhar pouca competitividade de uma equipa de uma divisão para outra. Sim, mas às vezes... ali na honra não se nota tanto, mas depois ali para a primeira, a segunda... Está muito disparo. Eu conheço o Pilhares, por exemplo. Amador, foi acabando não sei o quê, eles tentaram misturar. Entrar ali tudo. E agora acho que eu vou dizer uma coisa aqui sobre os quadros competitivos que ainda não foi dito, mas que ilustra um bocadinho aquilo da realidade. Nós enquanto clubes somos associados da Associação de Futebol do Porto, mas temos uma participação muito pouco ativa. Eu vou a algumas assembleias, posso não conseguir ir a todos os eventos que a Associação promove, mas também esta falta de organização, ou esta organização do quadro competitivo também é um bocado por nossa culpa, porque se nós participarmos, se nós intervirmos, se nós formos lá... Tem uma voz ativa.
ter uma voz mais ativa, certamente que as coisas poderiam ser diferentes, ou não. E nós temos ou poderíamos ter uma vantagem enquanto clubes de Gaia, porque somos muitos, ter ali não uma reivindicação mais segura, mas uma força diferente na associação. E acho que isso também é um bocadinho a falta da nossa organização enquanto clubes do lado de cá do Rio, que poderia fazer alguma diferença ou não. E voltando à questão da formação e aquilo que estávamos a falar das equipas B e das sub-23, a falta de competitividade às vezes nestas equipas não é só culpa dos clubes. Neste momento, os miúdos que nós temos na formação, nós temos muita dificuldade, eu falo também no Canidelo, em motivá-los. Porque se há 10, 15 anos atrás eu chegava à beira de um miúdo júnior e dizia-lhe: queres ir para o sénior? E eu estou aqui para ir jogar aos séniores. Agora, neste momento, nós olhamos para a equipa e vamos assim: qual destes miúdos é que quer ir jogar para os séniores? Se calhar nenhum deles. Tem que perder o domingo à tarde, tem que perder o domingo. E começam a olhar para a realidade do futebol distrital e eles não querem ir. E depois há um bocadinho como o Emanuel estava a dizer, não é? O que é que eu vou perder este miúdo? Custa-me perder este miúdo, mas ele não quer. Mas custa. Às vezes olhamos e dá aquela coisa tipo, pá, o que é que eu vou fazer este miúdo agora? E depois nós que vivemos desta mística do clube e de clubes que possam sentir a camisola e que gostem do clube e de representar e tenham ali alguma garra extra, às vezes vai-se perdendo porque é o futebol, pelo desporto, pela competitividade, mas entre eles, porque depois chega aquele patamar, pá, já chega, vou-me dedicar a outras coisas. E isso também é uma dificuldade muito grande que nós temos na continuidade. Que eu acho que devia ser um foco para todos nós que estamos aqui e todos nós que envolvem... E não é só da Associação Futebol de Porto, até as outras associações. O Sebastião pareceu-me que queria dar aqui também uma nota relativamente a esta temática. Não, eu só queria dizer que, eu vou tornar-me a repetir, a competitividade dos campeonatos há em todos eles. Agora, há em todos eles. Eu assisti a alguns jogos, da Elite e eram inferiores a alguns jogos da... Acredito. E, por exemplo, temos uma equipa da primeira divisão a disputar a Taça ao Futebol do Porto, que já eliminou 2 equipas São Félix. Da honra. Portanto, há em todos os campeonatos equipas boas e equipas menos boas, digamos assim, mas o campeonato é competitivo. Não, e mesmo do Campeonato de Portugal, e mesmo no Campeonato de Portugal temos experiências de atletas e de jogadores que dizem que é mais difícil jogar na elite do que jogar no próprio Campeonato de Portugal. Sim. É? Em termos da realidade, aquilo que é o futebol mais profissional, mais mesmo acima. Essa expressão, vão desculpar há um inferno da elite. Não, quando digo inferno é pelo nível que existe. Digamos assim, também temos que chamar agora aqui um bocadinho as equipas técnicas. Cada vez mais as equipas técnicas são mais capazes para traduzir e transportar para o campo o que é o bom futebol, seja numa segunda divisão, seja numa primeira, numa elite, já há muita competência. Até nas camadas jovens. Portanto, hoje já temos treinadores de camadas jovens e ver os jogos de adversários para identificar equipas e evoluiu muito nesse sentido. Acho que é uma evolução que temos tido ao nível dos e que é de saudade. Sim, isso só vai beneficiar toda a gente. Claro que às vezes podem exagerar ali no sentido de serem mais exigentes ou menos exigentes e vai-se perdendo um bocado ali o que é o... Mas a nível tático as coisas vão... Acho que temos tudo para crescer, toda a gente. Começada por baixo, depois que isto vai se refletir lá em cima. E aqui em Portugal realmente temos tido muitos exemplos bons. A nível de treinadores, portanto, isto é uma amostra de... E uns vão aprendendo com os outros e vendo, olha, aquele faz, o outro faz, e vamos começar a tentar fazer e aprender, e vamos a cursos e vamos crescer. Estamos na reta final da nossa conversa, lembrar que é uma rubrica que vamos ter mensalmente, traremos aqui vários clubes, alguns até poderão repetir, para falarmos sobre o momento da Associação Futebol do Porto. Estamos prestes a terminar os campeonatos, da próxima vez que tivermos a conversa certamente já terão terminado, já é tempo de fazer balanços e ainda perceber quem é que são as equipas que se vão qualificar para o Campeonato de Portugal. Apenas antes mesmo de irmos às notas finais, muito brevemente a cada um, dizer quais são as ambições para aquilo que será a próxima época. Começamos pelo Emanuel. Já se está a preparar, já está a terminar aqui esta época desportiva. Mas ainda pode haver surpresas. Obrigado pela ambição. Enfim,
nós já temos capacidades que à partida vamos ficar na divisão da elite, não é? Portanto, e com a ambição de subir para o ano, pronto. Não há, é que não vamos deixar dúvidas. Sebastião. Vamos. Eu, como presidente do Futebol Clube Pedroso, a minha grande ambição é que o nosso clube continue a crescer, porque eu não sou o presidente do Futebol Clube Sénior de Pedroso. É que o nosso clube, ou que o meu clube continue a crescer da forma que está a crescer, com a dinâmica que está a ter, que continuemos nesta senda positiva, e que em todos os escalões consigamos mais vitórias, que é aquilo que a gente quer, e que na parte sénior que a gente consiga os nossos objetivos, que estamos para dentro deles. E também, Ferreirinha, aqui é uma palavra para o futuro, e certamente não será a última vez que vocês estarão aqui connosco à conversa. O futuro eu espero que passe pela Pro Nacional, não é? A divisão, estamos aqui nesta fase. Era um bom prémio para o centenário. Era um bom prémio para o centenário e antecentenário, e condiz com aquilo que eu falei há bocadinho, que foi o projeto que nós montamos quando tomamos posse no clube, e quem me acompanha, não é? Porque o projeto que nós temos lá no Canidelo não é um projeto de um homem só, não é um projeto do presidente, é do presidente adjunto, é dos diretores, é toda a gente que trabalha em prol dos bons resultados que o clube possa apresentar. Temos elevado o nível da formação com 3 equipas na primeira divisão, queremos subir as outras que estão na segunda também para a primeira divisão, para depois começar a aspirar a ter um ou outro escalão nos nacionais da formação. E por parte da equipe sénior ainda não é para já a realidade do campeonato nacional. Temos que crescer mais enquanto clube, temos que ter a freguesia, que também está em crescimento, temos que trazer o crescimento da própria freguesia também para acompanhar o clube em número de apoiantes, em número de sócios, as pessoas juntarem-se ao clube, e depois quem sabe, ou quem virá a seguir, possa criar um projeto aí sim de subida ao nacional, mas para lá chegar o clube tem que estar nesta divisão imediatamente abaixo. Portanto, é nisso que estamos a trabalhar, é nisso que estamos focados, e espero conseguir daqui a 2 jornadas. Estamos mesmo no fim, agora é tempo de deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, podem deixar uma mensagem aos vossos adeptos. Começamos pelo Sebastião. Sebastião, qual é a nota final? Agradecer à Rádio Sintonia este convite. Foi a primeira vez que estive numa rádio em direto, e a mensagem para os nossos adeptos e para o meu clube é que corre tudo bem, e que nós consigamos atingir os nossos objetivos, tanto na formação como nas equipas séniores. Manuel Ferreirinha? Essencialmente é que continuem na mesma senda de apoio, quer em casa, quer fora, que acompanhem a equipa, que nos vão ver a jogar em qualquer lado, para que nos sentamos sempre bem, sempre em casa. É continuar com o apoio, porque nós fazemos, o nosso esforço é no sentido de trazer melhores condições e de fazer o melhor pelo clube, enquanto lá estivermos. E para terminar, Emanuel Ferreira, para terminarmos o nosso programa. Além de mais, agradecer à Rádio Sintonia o convite, portanto, e antes de mais, desejar as mais felicidades aqui aos meus companheiros que ainda estão a lutar por objetivos, portanto, e espero que consigam os vossos objetivos sem qualquer ressentimento, até pelo contrário, Pedroso diz muito, gostava que eles conseguissem, que ele não tem nada nem contra nem a favor, mas foi uma equipa que significou contra nós, que tivemos... Mas estão aqui 3 clubes que têm futebol feminino em projetos recentes, não é? O Ouvintes, o Pedroso e o Canidelo, portanto acho que numa próxima edição temos 4 meninas na seleção. Portanto, acho que depois, para uma conversa mais adiante, se calhar podemos falar também da será certamente uma oportunidade de falarmos do futebol feminino, daquilo que tem sido expansão. Em relação ao Ouvintes, é mesmo que estamos a preparar a próxima época, que vamos lutar com toda a força por estar na super elite, que se não houver outra divisão que inventem para o ano. E vamos lutar com toda a força para o ano conseguirmos chegar a essa divisão ambicionada, que é o lugar do Ouvintes, pelo menos.
Está terminada então a nossa primeira edição de Sintonia de Ataque dedicada aos campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Apenas em jeito de balanço durante esta época tivemos Sebastião Oliveira do Futebol Clube Pedroso, Emanuel Ferreira do Futebol Clube da Vintes e Manuel Ferreirinha do Sport Clube Canidelo. Então nesta primeira edição, obrigado pela vossa presença, obrigado pela vossa partilha. E nós estaremos aqui também para continuar a acompanhar e dar voz também às competições da Associação de Futebol do Porto, sempre também naquela que é a ligação estreita com a Associação de Futebol de Aveiro, que acompanhamos aqui semanalmente. Já falamos ainda no Campeonato de Portugal com muitas equipas da Associação de Futebol de Aveiro, da Associação de Futebol do Porto a competirem diretamente, e hoje em dia até já nas próprias pré-épocas as equipas a desfrontarem-se muitas vezes. Até uma próxima, até breve, e boa sorte para os vossos campeonatos. Da próxima vez estaremos aqui se calhar a fazer balanços daquilo que foi o campeonato depois desta edição. Termina então o nosso Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Deixar apenas uma nota: já está encontrado o próximo adversário o último adversário de Portugal no grupo do Campeonato da Europa, é a Geórgia, que irá juntar-se a Portugal nesse grupo com a Turquia e com a Chequia, e em que Portugal já iniciou também a partida na Eslovénia, no sonho de conquistar novamente o Campeonato da Europa. Está tudo contado por hoje. Foi uma edição especial de Sintonia de Ataque, sempre na companhia dos melhores ouvintes. Obrigado pela vossa companhia, pela vossa preferência. Nós estaremos aqui sempre ao final de tarde para vos levar as melhores entrevistas. Continuação do excelente final de tarde, com início de noite, sempre na companhia da sua Rádio Sintonia.